Bem-vindo a mais um episódio da série Os 10 Mandamentos. Esse é o quadro Saiba Mais, do Família Redimida. Hoje a gente vai olhar para os 10 mandamentos de um jeito um pouco diferente. Não como uma simples lista de pode e não pode, sabe? Mas como os verdadeiros alicerces da moralidade. Vamos cobrir juntos como essas 10 palavras são a base que molda nosso relacionamento com Deus. E para começar, vamos direto ao ponto com aquela pergunta que muita gente se faz. A lei lá do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, será que isso ainda vale para nós hoje que vivemos na Nova Aliança? Olha, é uma dúvida super válida e a resposta é simplesmente fundamental para a nossa caminhada de fé. É que existe uma confusão muito comum sobre isso. Muita gente acha que Jesus veio e aboliu a lei, como se tivesse passado uma borracha em tudo. Mas não foi nada disso que ele fez. A palavra-chave aqui é cumprir. Cristo não veio para destruir a lei, ele veio para realizar a lei em sua totalidade, para dar a ela seu significado mais pleno e perfeito. Toda a lei era como uma grande seta apontando para ele. Tá, então, se a lei não foi abolida, para que ela serve hoje em dia? A teologia nos ajuda a ver isso de 3 formas bem práticas. Primeiro, tem o uso que a gente chama de político. A lei age como um freio moral na sociedade, sabe, para evitar o caos. Depois, o uso pedagógico, que é fantástico. Ela funciona como um espelho. A gente olha para ela, vê que não consegue cumprir e isso nos mostra o quanto precisamos de Cristo. E por fim, o uso didático, que serve como um guia para o crente, um mapa que nos mostra como viver de um jeito que agrada a Deus. Para organizar nosso bate-papo, vamos seguir essa estrutura aqui. Já passamos pela introdução e agora vamos explorar 3 alicerces que são a base de tudo: o da exclusividade, o do respeito e o do culto. E no final a gente amarra tudo numa conclusão. Vamos lá? Nosso primeiro grande alicerce é o da exclusividade. Ele é construído em cima dos 2 primeiros mandamentos e vai direto ao coração da nossa fé, a quem de fato pertence a nossa devoção total e completa. O mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, não poderia ser mais claro: não tenha outros deuses diante de mim. Isso não é uma sugestão, é uma declaração sobre a natureza do nosso Deus. Ele não aceita dividir o trono do nosso coração com mais ninguém. É exclusividade total. E para a gente conseguir entender a profundidade disso, a Bíblia usa uma analogia muito poderosa, a do casamento. Deus se apresenta como um marido fiel, um marido zeloso. E nesse contexto, a idolatria deixa de ser só um erro teológico. Ela se torna adultério espiritual. É uma traição contra aquele que nos amou primeiro e deu tudo por nós. E o interessante é que a idolatria pode ser muito, mas muito sutil. Ela costuma aparecer de 2 maneiras. A primeira é a idolatria de adição. É quando a gente não troca Deus por outra coisa, mas coloca outras coisas ao lado dele, disputando nossa atenção. A segunda, e talvez a mais perigosa, é a idolatria de alteração. É quando a gente meio que edita quem Deus é, criando uma versão dele que se encaixa melhor nos nossos gostos e preferências. Vamos pensar em exemplos práticos dessa idolatria de adição. Pode ser um lazer, um hobby que consome tanto nosso tempo e energia que não sobra nada para oração ou para a palavra. Pode ser a nossa segurança financeira, quando a nossa confiança está mais no saldo do banco do que na providência de Deus. Ou até mesmo a busca incessante por um relacionamento, acreditando que a felicidade plena está ali. No fundo, qualquer coisa boa pode se tornar um ídolo quando toma o lugar que só pertence a Deus. E a idolatria de alteração? Essa é mais sutil. Acontece quando a gente pega só as partes de Deus que a gente gosta. Por exemplo, focar só na graça e ignorar a justiça dele. Ou o contrário. O exemplo clássico disso na Bíblia é o bezerro de ouro. O povo não queria trocar de Deus, eles queriam uma versão de Deus que eles pudessem ver, tocar, controlar. No fim das contas, eles criaram um Deus à imagem e semelhança deles mesmos. E esse continua sendo um dos maiores perigos para nós hoje. Muito bem, partindo da exclusividade no coração, a gente constrói o segundo alicerce, o respeito. Esse pilar se apoia no 3º mandamento e tem a ver não só com o que a gente crê, mas com o que a gente fala. Trata-se da honra que devemos ao nome e ao caráter de Deus. O mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 7 é muito sério. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão. O nome de Deus não é só uma palavra. Representa tudo o que ele é. Seu poder, sua santidade, sua autoridade. Usar esse nome de forma leviana, vazia, desonrosa é um ato de profundo desrespeito. Mas o que significa tomar em vão?
Significa esvaziar o nome de Deus do seu peso, da sua glória. Isso acontece quando o nome dele vira piada ou quando a gente usa como uma expressão vazia, de surpresa. Sabe aquele "meu Deus" que escapa sem a gente nem pensar? Ou pior ainda, quando usamos o nome dele para fazer um juramento falso. Todas essas atitudes desonram aquele que é santo. Mas a beleza desse mandamento não está só no que ele proíbe. Está também no que ele nos convida a fazer. Em vez de simplesmente evitar usar o nome de Deus, somos chamados a usá-lo de forma proveitosa, para edificar. Usamos o nome do Senhor para abençoar as pessoas, para proclamar as maravilhas que ele fez e, claro, em nossas orações, em nosso clamor, no ensino. O nome dele deve estar em nossos lábios para trazer vida e não para ser banalizado. E agora a gente chega no nosso terceiro e último alicerce de hoje, que estabelece o ritmo da nossa vida espiritual. É o alicerce do culto. Esse princípio, que vem do quarto mandamento, cria um ciclo sagrado na nossa vida. Um tempo para o trabalho e um tempo para a adoração. Um tempo de atividade e um tempo de descanso dedicado a Deus. O mandamento de Êxodo capítulo 20, versículo 8, diz: "Lembre-se do dia de sábado para o santificar." E aqui, vamos ser honestos, a gente entra num dos mandamentos que mais gera debate e dúvida entre os cristãos. O que significa guardar o sábado hoje, na nova aliança? A chave para a gente entender isso é separar o que permanece do que se expandiu. O que permanece é o princípio divino de um ritmo de 6 dias de trabalho para um de descanso. A necessidade de separar um dia em 7 para descansar, para cultuar em comunidade, para fazer o bem, isso não mudou. O que expandiu foi a aplicação. Não estamos mais presos a um dia específico, o sábado judaico. O princípio agora encontra sua expressão máxima para a igreja no domingo, o dia do Senhor, o dia em que Cristo ressuscitou. E o Novo Testamento deixa isso bem claro. Em 2 Colossenses capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo nos liberta dessa obrigação legalista do dia exato. Ele diz que ninguém tem o direito de nos julgar por guardarmos ou não os dias de sábado. O foco muda da sombra, que era o dia, para a realidade, que é o próprio Cristo. O que importa é o coração de adoração e a dedicação de um tempo regular para estarmos juntos como igreja. E assim, a gente chega na nossa conclusão. Vimos como os primeiros 4 mandamentos não são só regras soltas e arbitrárias, mas são, na verdade, 3 colunas, 3 alicerces fundamentais que sustentam um relacionamento saudável e verdadeiro com Deus. Vamos recapitular para ficar bem gravado. Olha só que resumo poderoso. O alicerce da exclusividade, que vem do primeiro e segundo mandamentos, governa o nosso coração. O alicerce do respeito, que vem do terceiro mandamento, governa os nossos lábios. E o alicerce do culto, do quarto mandamento, governa o ritmo da nossa vida. Coração, lábios e vida. Tudo isso rendido a Deus. E a pergunta final que fica para nossa reflexão é esta: como é que esses alicerces estão sustentando a estrutura da nossa fé hoje? Essa exclusividade no coração, esse respeito nos lábios e esse ritmo de culto na vida. Será que tudo isso está alinhado com o padrão de Deus? É algo para a gente pensar com certeza. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações a cada vídeo novo. Deus os abençoe.